Procure a oração, procure a oração, Procure a oração, procure a oração. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Estamos apresentando o programa Evangelho do Dia. Antes de começar a leitura do Evangelho, gostaria de acolher a todos nesta segunda-feira, dia 21, aliás, dia 20, não é? Dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Gostaria, inclusive, de trazer uma palavra sobre São Sebastião, né, que foi um grande mártir, né, no governo do imperador Diocleciano. E a grande pergunta que podemos nos fazer é por que Sebastião, que era um simples guarda, ameaçava o imperador? Por que ele se sentia ameaçado por Sebastião? Eu creio que pelo mesmo motivo que Caim se sentia ameaçado por Abel, que os irmãos de José se sentiam ameaçados por José no Egito, que também Esaú se sentia ameaçado por Jacó, por esse mesmo motivo. Inveja. E não só inveja, vejamos, por exemplo, Caim se sentia ameaçado por Abel porque Abel era bom, e Abel levou uma oferta agradável aos olhos de Deus, enquanto Caim não tinha gratidão. Então ele se sentia ameaçado porque ele não conseguia dar paz, não conseguia ser bom. Mesmo jeito os irmãos de José tinham inveja de José e consideravam José uma ameaça, não é? Porque quando estamos envolvidos no pecado ou numa situação qualquer e temos preguiça de crescer, o outro que está crescendo é para nós como se fosse uma ameaça, né? Não conseguimos olhar para o outro como um irmão, mas como uma ameaça. Do mesmo jeito, a família toda se sentiu angustiada, a família de Esaú e Jacó, porque Jacó roubou a herança que era de Esaú. Esaú trocou toda a herança por um prato de ervilha. E nós, às vezes, trocamos também tudo que Deus preparou para nós de bom por uma coisa qualquer que não tem sentido. Durante o dia de hoje, procure fazer boas escolhas. Procuremos fazer boas escolhas para não trocar a vida com tudo que ela tem de bela por um prato de lentilha. Acontece isso muito na vida dos casais, às vezes por uma besteira, o casamento se destrói, é destruído porque o marido trocou toda a paz da casa, o paraíso que era o seu lar, por um prato de lentilha, né? Quer dizer, por uma aventura. Bom, então São Sebastião foi morto. Primeiro tentaram matá-lo com flechas, depois dessa tentativa o jogaram num lamaçal, no esgoto de Roma. O imperador queria com isso talvez dizer que Sebastião era um homem indigno, que o cristianismo era religião de esgoto, mas a vida de Diocleciano não era uma vida exemplar. Eu acho que ele queria como que projetar no outro aquilo que ele sentia dentro dele, não é? Bom, vamos seguir a vida de Sebastião, né? São Sebastião depois morreu com pauladas porque ele foi até o imperador dizer que estava vivo. A vida de São Sebastião é contada em detalhes por Santo Ambrósio num texto em latim clássico, no qual ele conta toda a vida de São Sebastião, né? Mas eu gostaria de começar nossa reflexão de hoje com uma palavra de Santo Agostinho. Uma vida sem eternidade é indigna do nome de vida. Só é verdadeira vida a vida eterna. Quer dizer, você pode viver agora já dando sabor de eternidade às coisas que você faz, para viver bem. Tem uma frase do filme O Gladiador que me chama muita atenção, quando alguém pergunta para ele, para o ator principal: você tem medo de morrer? Ele diz: não, porque duro não é morrer, duro é morrer sem ter vivido. Isso é que é duro, não é? Então a vida eterna, a vida com sabor de eternidade. E agora um terceiro pensamento ainda de Platão, que dizia assim, Platão dizia: haverá um momento na nossa vida em que
a alma se sentirá tão ressequida e tão rejeitada que ela vai gritar para o corpo: eu existo, cuide de mim, cuide da dimensão espiritual, cuide da dimensão afetiva, cuide da dimensão humana. Eu existo, eu preciso de atenção. É verdade, é bom que a gente lembre disso, para que não caiamos no risco de cuidar somente da vida material. O evangelho de hoje é Marcos 2, 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, o convidado não pode jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres velhos, em odres novos, digo melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A grande discussão aqui é sobre o jejum. Há outros textos nos quais Jesus discute com os fariseus sobre 3 obras que eram muito apreciadas naquela época: o jejum, a oração e a esmola, a caridade, não é? Porém, Jesus não quer que estas obras sejam feitas sem que partam de dentro, de um coração renovado, de um coração purificado, de um coração novo. Porque, segundo Jesus, um gesto novo, num coração velho, numa alma velha, numa cabeça velha, numa cabeça que não pensa com o Evangelho, é como se fosse um remendo novo num pano totalmente velho. Quer dizer, não tem sentido. E fazer uma coisa em que as mãos fazem, mas o coração não acompanha. Há um santo da vida da igreja dos primeiros séculos que diz algo muito interessante. Ele diz: de que me adianta jejuar a carne de animais se eu passo o dia comendo a carne dos irmãos através de fofocas, de injúrias, de mentiras e calúnias? Então o jejum ele cai bem dentro de um coração orante, dentro de uma mentalidade renovada, dentro de um desejo de viver a fé em profundidade. Este é o jejum que agrada a Deus. Que possamos pensar sobre isso hoje e que possamos pensar o jejum também de uma maneira muito mais larga. Jejum não é só deixar de comer. Há o jejum da língua, deixar de falar mal dos outros. Há o jejum dos olhos, tentar encontrar pureza no olhar. Há o jejum do ouvir, evitar ouvir certas coisas que não levam a nada. Há o jejum do tato, do toque. Há vários jejuns que nós podemos fazer. Jejum de certos programas de televisão, de certas coisas que alguém pode ver na internet. Então, pense o jejum de maneira muito mais larga. Isso nos fará muito bem, tá certo? Jejuar, inclusive, de presenças que não nos façam bem, não nos façam crescer no Evangelho. É preciso aprender que o jejum é algo muito mais largo, não é? Rezemos juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai que está lá. Na intimidade Ele te vê e te conforta. Ele é o teu amigo a te esperar. Na intimidade Ele te vê e te conforta. Ele é o teu amigo a te